obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Eu sei que o Senhor tem usado, meu Pai, nessa nação, mas nós te pedimos, fala aquilo que o Senhor colocou, meu Pai, direto do seu coração, vindo do céu, aquilo que o céu precisa tratar, Senhor. Eu sei que existe algo de especial do Espírito Santo nessa tarde. Eu te peço, usa como uma ferramenta afiada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma leitura bíblica. Eu estava no devocional nesta manhã, e aí pedindo a Deus um texto bíblico para falar ao coração dos irmãos, e aí Jesus me deu um texto, e aí eu estava pensando aqui, que qualquer hora dessa eu vou chegar com a camiseta igual dos irmãos, de tanto vir na tarde do milagre. Eu amo vir nessa tarde do milagre, né? E eu amo estar na tarde do milagre e falar de milagre. Então não poderia ser outra coisa nessa tarde. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, e vamos ler apenas o versículo de número 25. Mateus 15, 25. Enquanto os irmãos procuram, eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo Pantoja. É um amigo que Jesus nos presenteou e é uma amizade que vale a pena investir até o arrebatamento, viu? Em nome de Jesus. E toda a igreja, Jesus abençoe os irmãos, sem nenhuma demagogia, nós amamos todos vocês de coração. E louvo a Deus, às vezes que estou em Brasília, essa igreja me recebe com tanto carinho e também semeia sobre a minha vida e a minha casa. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue prosperando. As portas que Jesus está abrindo, que elas vá se ampliando e que o Brasil fique pequeno e que venha as missões transcultural, em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, Mateus, capítulo 15, sim, agora estou feliz que a igreja abriu vizinho à minha cidade, a 130 quilômetros, pastor. Campina Grande. A igreja hoje está em Bahia, que é uma cidade metropolitana de João Pessoa, é onde o pastor Sinésio, não é isso? E nós estamos a 130 km, mas estamos de joelho, viu? E... Vamos orar, o negócio é sério. Mateus capítulo 15, versículo 25 diz assim: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Eu vou repetir. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel e verdadeiro. É o Senhor que tem todo o poder e autoridade. É o Senhor que manda no céu e também na terra. E nessa tarde nós sentimos a tua presença de uma forma poderosa. Nós estamos na tarde do milagre, Senhor, aonde a temática dessa tarde é fé. E nós vivemos pela fé. E nós cremos pela fé, Senhor, que milagres já estão acontecendo aqui nesta tarde. Salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Faz tudo diante a tua vontade. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis sentar. Deixa Deus te usar, maestro. Meus irmãos, quando nós falamos de milagre, nós entendemos que todas as vezes que Jesus operou e continua operando milagre, há um objetivo da operação de milagre. Às vezes que Jesus opera milagre, ele está abençoando a vida de alguém. Às vezes que Jesus opera milagre, ele está abençoando a vida de alguém. E quando nós se deparamos com essa leitura bíblica, nós observamos que aqui há uma casa que estava desestruturada. Nós observamos que havia uma mulher, uma mãe de família que tinha uma problemática dentro de casa, envolvendo agora a vida espiritual da sua filha, porque nós somos bem sabedores que a enfermidade que a filha desta mulher carregava não era uma doença física,
mais espiritual, mas que estava prejudicando também fisicamente. E essa mulher, ela toma uma atitude. A atitude que ela toma é a atitude melhor de se tomar até os dias de hoje. Quando a situação se torna impossível, quando nós perdemos o controle da situação, nós buscamos aquele que é o Deus do impossível. Nós buscamos aquele que Lucas 1,37, ele escreve dizendo que para Deus nada é impossível. Esse texto é bonito, nós amamos esse texto, tomamos por base em várias mensagens, mas se os irmãos parar para observar, o que Lucas está escrevendo ali é apenas a fala de um anjo. Só que aí, se você não se conformar com a fala de um anjo, dizendo que para Deus nada é impossível, nós vamos encontrar o próprio Deus, dizendo para Sara, sabe o quê? Porventura, há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Então, quando nós perdemos o controle da situação, por mais ignorantes que somos, nós costumamos bater na porta daquele que resolve o que ninguém conseguiu resolver. Quando a medicina perde o controle, nós buscamos o médico dos médicos. Quando a justiça da terra perde o controle, nós buscamos o juiz sobre todos os juízes. Quando a porta da terra se fecha, nós buscamos aquele que tem a chave de Davi, que quando ele fecha, ninguém abre, mas quando ele abre, ninguém fecha. É isso que essa mulher está tomando atitude aqui. Só que nós precisamos entender algumas coisas rápidas nessa tarde, consequente a esse contexto. Nós precisamos entender que naquele dia, Jesus, ele tinha acabado de tirar as dúvidas, aonde na verdade não eram dúvidas, os fariseus e escribas estavam acusando Jesus e perguntando por que os discípulos, eles comeram sem antes lavar as mãos. E Jesus começa a dialogar com eles, ensinando para eles e chamando os próprios de hipócritas, assim como falou Isaías, porque a preocupação deles agora era na quebra de algo que para eles era irrelevante o que estava acontecendo. E Jesus está dizendo, vocês se preocupam por conta da quebra de um costume, mas não se preocupam em andar em desobediência a Deus. Citando agora um dos mandamentos que para eles não necessitava obedecer, na questão de honrar pai e mãe. Aí o próprio Jesus vai dizer algo interessante. O próprio Jesus vai finalizando essa conversa dizendo, olha, o que vai prejudicar, o que vai escandalizar, não é aquilo que entra. Automaticamente, Jesus está dizendo que aquilo que entra jamais vai escandalizar qualquer alimento. Mas Jesus vai dizer, aquilo que contamina o coração do homem, na verdade é o que sai. Jesus está deixando bem claro que o alimento que entra jamais vai ser capaz de contaminar ninguém, mas na verdade é aquilo que sai. Após Jesus acabar esse ensinamento, aí Jesus tomou uma decisão. Ele disse, agora nós vamos a Tiro e Sidom. Jesus vai para os territórios de Tiro e de Sidom. Mas Jesus está indo para o Mar da Galileia, verdade? Jesus teria outros caminhos, verdade? Mas escolheu Jesus passar nos territórios de Tiro e de Sidom. Exatamente. Aonde havia uma família, uma casa e uma mãe que estava desestruturada, porque a sua filha estava olha só, não era só endemoniada, miseravelmente endemoniada. E ela está procurando solução por tudo que precisava procurar e não encontrou solução em lugar nenhum. Só que aí, Jesus, quando chega nos territórios de Tiro e de Sidom, Jesus ele faz um pedido. Jesus acabou de tratar sobre a tradição dos anciões, dizendo que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Só que Jesus está entrando num território que para o judeu é contaminado, porque eles comparavam
os moradores de Tiro e de Sidom como cães imundos. Eles achavam que os moradores de Tiro e de Sidom eram cães imundos. Uma das causas para isso acontecer é porque uma senhora, para não chamar de outro nome, chamada Jezabel, as raízes dela eram daquela região. E o testemunho dela causava esta situação. Só que agora tem um porém. Foi o próprio Jesus que disse: o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. Jesus, quando está entrando nos territórios de Tiro e de Sidom, ele está dizendo: não tem como aquele que veio para purificar se contaminar. É a própria purificação andando agora e dizendo: o que precisa ser purificado, eu estou aqui para limpar, eu estou aqui para purificar. Só que Jesus faz um pedido. Jesus olha para os discípulos, a Bíblia diz que ele entra em uma casa e ele faz um pedido. Qual? Não precisa anunciar que eu estou aqui. Só que tem um porém, irmão. Tem coisa que você não precisa anunciar. Sabe por quê? Quando nós se referimos a Jesus, ele nem queria que dissesse que ele estava lá. Mas quando nós falamos de Jesus, não tem como esconder Jesus. Não tem como esconder Jesus. Eu tenho 1,98 m de altura, irmão. E se for necessário me esconder aqui, os irmãos vão achar um lugar aí e esconde, nem que seja debaixo da mesa, do banco, bota a toalha por cima. Só que aí, irmão, eu sou visível. Você pode tocar e sentir a minha carne, sentir o meu calor. Só que eu estou falando que não tem como esconder alguém que está no nosso meio, que nós não conseguimos enxergar pelos olhos humanos. Nós não conseguimos tocar pela carne humana, mas nós temos uma certeza que estamos sentindo a presença dele aqui nesta tarde. Sabe por quê? A Bíblia diz que não precisa muito. Onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está no meio. E nesta tarde, você só veio aqui não é porque o pastor Marcelo estaria aqui. Você só veio aqui porque você acredita que Jesus está presente na casa. E quando Jesus está presente na casa, nós acreditamos que algo diferente acontece. Quando Jesus está presente na casa, o enfermo é curado, o morto ressuscita. Quando Jesus está presente na casa, a tribulação se acalma, a tempestade cessa. Quando Jesus está presente na casa, aquilo que nós mais necessitamos, ele é o provedor. Você não veio aqui por outra coisa. Talvez você trabalhou já meio expediente pela manhã e trocou o seu descanso da tarde para estar aqui. Se tudo tivesse maravilhosamente bem, eu duvido você estar aqui. Só que tem um porém. Você lembrou que tem algo aí na sua vida, na sua casa, na sua família, que só Jesus pode resolver. Aí você trocou o seu conforto humano e disse: eu vou me envolver no rio espiritual. Eu vou sair do raso e vou mergulhar nessa tarde, na tarde dos milagres, porque Jesus está presente aqui nesta tarde. Se você crê nisso, levanta a tua mão direita para o céu, levante a esquerda por gentileza, segure a mão do seu irmão, dê uma chacoalhada pentecostal nele, olhe para ele e diga: você não poderia estar em outro lugar, porque na tarde dos milagres tem milagre direcionado para a sua vida, tem milagre direcionado para a sua casa, tem milagre direcionado para a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu quebrar logo o protocolo aqui nesta tarde. Enquanto nós estamos adorando aqui, Jesus está fazendo um milagre aonde você não pode ir. É você adorando aqui e o milagre acontecendo lá.
O diabo está irado esses dias. Lebeque mindorocomandaraia. Eu saía de uma ministração lá em Sobradinho, domingo à noite, e Jesus falava no meu coração e dizia: o diabo está irado. E eu comecei a tentar compreender aquilo, e eu comecei a entender: o diabo está vendo que nós não vamos parar, nós não vamos recuar, aconteça o que acontecer. Esta igreja é triunfante, essa igreja é perseverante. E enquanto nós estamos adorando aqui, pastor, olha o que Deus acabou de falar ao meu coração: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu desfaço o laço do passarinheiro, eu quebro a peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não deixarei te atingir, assim diz o Senhor. Pastor Marcelo, faça assim com as mãos. Alabacama nayasori kiminahamandaraia. Assim diz o Senhor: alguns acharão que a direção não é minha, porque querem ficar na zona de conforto, mas falo contigo porque fiz uma promessa a ti e fiz uma promessa a esta casa. Sou eu que estou expandindo, sou eu que estou permitindo as portas se abrir, e para tu saber que eu estou falando contigo hoje, tu verás o meu mover ao abrir das portas, porque esse ministério será marcado por milagre, assim diz o Senhor. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu adorava. A mãe está desesperada. Jesus está no território, mas não quer que ninguém saiba. Só que não demorou muito, irmão. Não precisou colocar carro de som. Hoje nós vemos alguns artistas de altares contratando televisões caríssimas, querendo aparecer, mostrar o que acontece. Jesus não precisou, não. Ele disse: não precisa dizer que eu estou no território. Mas logo a notícia se espalhou. Sabe por quê? Porque aonde a presença dele está, alguma coisa começa a mover o ambiente, o tempo começa a mudar, o que não presta começa a ficar favorável, o que é estéril começa a fertilizar, o que não tem vida, ele começa a dar vida. Aí a notícia se espalhou, mas a mulher que está com a problemática em casa, segundo o que Mateus escreve, para colocar ela dentro do grupo dos gentios, ele diz que ela era cananeia. Isso quer dizer, nem para o que Jesus veio ela tinha participação, mas aí ela parou e disse: eu largo toda a história do meu povo, eu largo toda a minha religiosidade, eu não estou nem aí para a minha etnia, mas o que eu preciso é do milagre para a minha casa. Ela está largando todo o costume, está indo em busca de quem? De Jesus. Só que quando ela se aproxima de Jesus, ela sabe se aproximar, irmão. Ela não chega seca, desesperada, ela não chega rasgando o verbo e dizendo: o Senhor tem poder ou não tem? A primeira coisa que ela faz é reconhecer. A Bíblia diz que ela chega clamando e dizendo: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia. Enquanto os judeus não reconheciam, a gentia está dizendo: eu te reconheço como da linhagem de Davi. Jesus, tem misericórdia de mim. Ela está dizendo: Jesus, tem compaixão. Jesus, se coloca no meu lugar. A minha filha, Jesus, ela está miseravelmente endemoniada. Só que tem um porém, irmão. É aqui que começa a guerra. Os desafios começam aqui. Essa mulher vai começar a enfrentar desafios. Essa mulher vai começar a enfrentar guerras agora. Ela vai começar a enfrentar obstáculos.
E nós não queremos mais enfrentar os obstáculos para alcançar o milagre. O primeiro obstáculo que ela enfrenta é que os discípulos estão dizendo: dispensa ela. Tem um comentário que para mim é um dos melhores do Novo Testamento, chamado Esperança. E é um grupo de comentaristas. E eles dizem que a fala dessa mulher, traduzindo, eles estão querendo dizer: Jesus, atende ela e depois a libera. Mas se você prestar atenção no contexto, primeiro, Jesus pediu para não anunciar que ele estava ali. Os discípulos tinham todo o poder e autoridade de dizer: dispensa ela, manda embora. Ela poderia entender dessa forma e dizer: não tem mais o que fazer aqui. Só que a Bíblia diz que mesmo com essa atitude, ela não para. Ela não desiste. Ela persiste. Sabe por quê? Porque ela era uma mãe desesperada, mas perseverante em receber o milagre. Havia um desespero dentro dela, mas ao mesmo tempo a perseverança de receber o milagre. Aí quando ela enfrenta o segundo obstáculo, é pior do que o primeiro. No primeiro obstáculo, Jesus ficou parado. Os discípulos mandou ela embora. E agora Jesus permanece o quê? Calado. Irmão, tem hora que o silêncio de Jesus dói. Imagina tu vindo 3 meses consecutivos nas terças-feiras do milagre. E Jesus não se revela para você. Tem hora, irmão, que dá vontade de correr. Só que tem um porém. Eu descobri que o silêncio de Jesus é resposta para nós. A nossa geração Nutella não crê mais nisso, não. Mas eu não sou tão velho, sou novo. Mas eu gosto de estar aos pés da geração fundamentada na palavra. E a geração que tem como fundamento a palavra, entende que o silêncio de Deus ainda é resposta. Sabe por quê? Porque no silêncio Deus cura. No silêncio Deus se revela. Isso é uma loucura, mas ele se revela. No silêncio Deus batiza com o Espírito Santo. No silêncio Deus abre a porta que o homem não abre. No silêncio Deus está salvando na tua casa. No silêncio Deus está fazendo o que ninguém pode fazer. Aí ela permanece, só que agora vem o terceiro obstáculo. O silêncio de Jesus dói, mas a fala de Jesus aqui vai doer mais ainda. Porque quando Jesus se pronuncia, o desejo daquela mulher era ouvir Jesus dizer: não, minha filha, eu estou às ordens. A tua filha está sendo liberta. Mas sabe o que foi que Jesus disse para ela? Jesus nem falou, mandou os discípulos dizer: diga a ela que eu vim, senão para a casa de Israel. Jesus está dizendo: fala para ela não me perturbar, porque eu não tenho nada a ver com ela. Ela parou? Não. O que ela tinha para ser resolvido era maior do que os obstáculos. Os obstáculos nós vamos matando um leão todos os dias. Os obstáculos nós vamos matando um urso todos os dias. Ela persistiu. Ela agora parou e pensou: eu já reconheci ele. Mas está faltando mais alguma coisa. Se eu já o reconheci e não foi o suficiente, está faltando alguma coisa. Aí a Bíblia diz que agora ela se prostra. Aí quando ela se prostra, ela adora o Senhor. E dentro dessa adoração, ela faz uma oração rápida. Qual? Senhor, socorre-me. Senhor, socorre. Hoje eu vim ministrar só para quem precisa de um socorro. Se você não precisa de um socorro, não tem nada a ver com você essa tarde. Hoje eu vim ministrar para quem está precisando de um socorro da parte
de Deus. Segure a mão do seu irmão, por favor. Dê uma chacoalhada pentecostal nele. Olhe para ele e diga: será que nós viemos ao lugar certo? Olhe para ele e diga: você não poderia estar em outro lugar. Diga: sabe por quê? Porque o dono desta casa é o teu socorro bem presente na hora da angústia. O dono desta casa é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei aonde você está necessitando de um socorro, mas Jesus desceu na casa para dizer: não te preocupa, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eleva teus olhos para os montes e verá de onde vem o teu socorro, vem do alto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? O socorro bem presente, a tua fortaleza. Ele está na casa nesta tarde para te dizer: enquanto você adora aqui, eu estou quebrando as cadeias lá. Enquanto você adora aqui, eu estou abrindo as prisões que até hoje você não conseguiu abrir. Enquanto você adora aqui, eu estou fertilizando aquilo que é estéril. Enquanto você adora aqui, eu estou promovendo os céus nesta tarde a você. Se você crê nisso, abre a boca e começa a dar glória a Deus. Há uma luta no reino espiritual. O diabo quer te calar, o diabo quer te trancar, o diabo quer colocar depressão na tua vida, ansiedade. O espírito do suicídio quer tentar governar a tua mente, mas o Senhor desceu na casa para dizer: toda obra do diabo, eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. O Senhor está quebrando obras de feitiçaria nesta tarde. Obras de feitiçaria estão sendo desfeitas. O Senhor me mostrou as potentes mãos dele aqui nessa tarde. E as mãos rasgavam de um lado e para o outro. Todo o processo de obra de feitiçaria, Jesus está quebrando por terra nesta tarde. O trabalho foi feito, até receberam para fazer, mas o Senhor está desfazendo toda a obra contrária. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor desceu na casa para dizer: não vai te atingir, não vai atingir a tua casa, não vai atingir o teu trabalho, não vai atingir o teu ministério. Aí quando ela o adorou, fez um pedido de socorro, olha o que Jesus vai dizer para ela: eu até entendo, mas não me convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Opa, Jesus está com o mesmo pensamento dos judeus. Os judeus comparam os moradores de Tiro e de Sidom como cães imundos. E Jesus está chamando de cachorrinho. Jesus está entrando no mesmo barco de linha de pensamento. Só que há uma diferença. Quando o judeu está dizendo que os moradores de Tiro e de Sidom eram cães imundos, está falando de cães maltratados da rua. Quando Jesus está dizendo: não me convém tomar dos filhos e lançar os cachorrinhos, Jesus está falando daqueles cachorrinhos bem tratados, domesticados. Só que ela vai parar na mesma hora e vai dizer: Senhor, eu sei disso. Só que tem um porém, Senhor. Os cachorrinhos não saem debaixo da mesa dos senhores.
enquanto não se alimentam das migalhas. Quem pode ficar em pé, fica em pé. Senhor, os cachorrinhos não saem debaixo da mesa dos seus senhores, enquanto não se alimentam das migalhas que caem debaixo da mesa. Aí eu comecei a pensar nessas migalhas, comecei a estudar e achei interessante o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreve acerca desse texto. Ele diz que quando aquela mulher está dizendo, os cachorrinhos não saem debaixo da mesa enquanto não pegam das migalhas para se alimentar, ela não está tratando de migalha de pão de trigo, porque o problema dela em casa não era pão, não era financeiro, não, a questão era espiritual. Automaticamente o pastor Hernandes Dias Lopes está dizendo que essas migalhas, o que ela está querendo dizer para o Senhor é: Senhor, eu não saio daqui enquanto não receber pelo menos as migalhas da tua graça, porque é através da tua graça que vai resolver e suprir a minha necessidade. Pão não resolve, financeiramente não resolve. O que eu tenho em casa é uma filha miseravelmente endemoniada, e somente o Senhor pode dar essa ordem espiritual. A Bíblia diz que Jesus e disse: por esta palavra, enquanto você está aqui, eu estou libertando a tua filha lá. Segure a mão do seu irmão. Há uma guerra para batalhar aqui nesta tarde, nós vamos batalhar. Lamacomancho comininque mindarabacaia. Segure a mão dele, dê uma chacoalhada pentecostal. Eu vou contar de 1 até 3. Eu quero orar por você aqui. Quando eu disser 1,5, quando eu disser 1,5, o ministério de louvor vai me ajudando, vai louvando. Quando eu disser 1,5, eles vão começar a louvar bem suave. Aí você que veio aqui e precisa de um socorro da parte de Deus, quando eu disser 1,5, você vai sair do seu lugar e vai vir receber este socorro, porque Jesus falou ao meu coração hoje pela manhã na oração: eu tenho socorro para quem necessita de socorro. Eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você precisa desse socorro, se prepara. Tem socorro chegando na tua casa, no teu casamento, tem socorro chegando na tua saúde. Nada está perdido ainda. O médico dos médicos continua o mesmo, o juiz dos juízes continua o mesmo, o consolador não mudou, continua o mesmo. Jesus Cristo permanece curando, Jesus Cristo permanece libertando, e nesta tarde tem milagre acontecendo no nosso meio. Se você pode abrir a boca, abre. Se você pode dar glória a Deus, dá glória a Deus. Se você tem aleluia, diz aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala línguas repartidas como fogo. Eu digo: se prepare. Essa dor só é até hoje. A situação perdeu o controle. Jesus está dizendo: só é até hoje. Eu digo 1,5. Se você precisa de um socorro de Deus, sai do teu lugar e vem correndo aqui. Vem correndo enquanto os irmãos louvam. Vem correndo. O fogo não me queima, das águas não vou afundar. Pois estás. Vem adorando.